Olá pessoal, sejam todos bem-vindas, bem-vindos aqui a mais um vídeo da série do desafio de 30 vídeos aqui no YouTube. Gente, eu vou pedir desculpa para vocês, hoje eu tô de óculos porque tá mó sol aqui. Olha onde eu tô, cara, olha que coisa maravilhosa essa torre aqui atrás. Mas por que eu tô de óculos? Porque tá muito quente, tá muito sol e eu não queria gravar o vídeo fechando os olhos, né, e franzindo a testa. Então, vou pedir já licença para vocês para gravar esse vídeo de óculos. E eu tô falando por isso porque as outras vezes que eu gravei de óculos, as pessoas falam: ah, Rafael, tira o óculos que a gente vê o seu olho, enfim. Mais uma vez, o que importa aqui pra mim é a mensagem, tá bom? E qual que é, gente, o tema do vídeo de hoje, tá? Qual é o tema, né? O que a gente vai falar hoje? Quando eu lancei a caixinha de perguntas falando do desafio e pedindo sugestões de vídeo pra vocês, uma pessoa falou assim: Rafael, como que a gente aflora a nossa criatividade? E outra pessoa perguntou: como que a gente aflora a nossa intuição? E por que eu estou juntando esses dois temas em um vídeo só? Porque eu acredito que eles estão associados, né? A criatividade e a intuição, para mim, é basicamente a mesma coisa, né? É a gente podendo expressar o máximo do nosso self, o máximo de quem a gente é, o máximo da nossa identidade, que é uma coisa da qual eu falo muito aqui, que é essa noção de identidade. E por que aquilo que eu vou falar para vocês é algo que eu acredito, gente, porque é algo que eu vivenciei na minha história e continuo vivenciando. Porque quem me conhece há mais tempo, né, quem já foi meu aluno, quem foi meu aluno lá nas primeiras turmas e por um motivo mantém contato comigo até hoje nas mentorias e nos próprios cursos, sabe o quanto eu mudei de 2 anos, de 3 anos para cá, tá? E eu reconheço isso, tá, gente? Essa mudança. E por que eu tô falando isso? Porque lá atrás eu sempre fui aquela pessoa quadradinha, sabe? Do método, de não poder sair um pouquinho, porque se eu saísse um pouquinho a minha programação mental mudava totalmente. E isso, por mais que isso trouxesse uma certa ordem para expressar as coisas, para ensinar as coisas, para manifestar a minha autoexpressão no mundo, por exemplo, isso me limitava. Porque às vezes eu tinha algum insight, por exemplo, num atendimento, às vezes eu tinha um insight numa aula e falava assim: ah não, isso foge um pouco daquilo que eu conheço. Só que isso me impedia daquilo tomar uma proporção maior. E por que eu tô falando isso para vocês, gente? Porque eu acredito hoje que a nossa intuição e a nossa criatividade, ela é inversamente proporcional aos nossos mecanismos de proteção e de sobrevivência, tá bom? E por que eu tô falando isso? Porque vamos pegar o livro Biologia da Crença, do Bruce Lipton, tá? Se você ainda não leu esse livro, eu recomendo fortemente que você leia. Livro Biologia da Crença, autor Bruce Lipton. Ele fala da epigenética e ele fala de 2 modos de funcionamento. A gente tem o modo desenvolvimento e o modo proteção. O modo desenvolvimento, se a gente traduzisse isso para o nosso biologuês, né, são as estratégias de sobrevivência que a gente adota a partir das memórias que a gente traz e que, de certa forma, mantém a gente reativo. É uma questão não de escolha a partir de um certo arbítrio, mas você repete um condicionamento. Você dá aquela mesma resposta a partir dos modelos mentais e as estratégias que você desenvolveu a partir das situações de vida que você passou, tá? São os nossos modos de resposta, que eles tendem a ser sempre os mesmos enquanto a gente não ensina algo novo para o cérebro, tá? E isso mantém a gente em padrões e a gente repete esses padrões constantemente. Só que quando a gente consegue sair desse lugar, né, e ir para o modo desenvolvimento, a gente consegue agir mais próximo da nossa maneira e da nossa identidade. Então, é aí que, por exemplo, a intuição aflora, que a criatividade aflora. Você vê novas possibilidades para responder aos mesmos estímulos, né? Então, por que eu juntei as 2 temáticas numa só? Porque eu acredito que quando a gente vai ressignificando as nossas histórias, os nossos conflitos, a gente vai se permitindo a estar mais próximo do nosso self, daquela parte de nós que sabe todas as respostas, aquela parte de nós que confia na vida invariavelmente. E quanto mais a gente se aproxima desse lugar, gente, mais a gente observa os insights, mais a gente entende o que a vida quer que a gente aprenda ali naquela situação, mais a gente tem recursos para lidar com os mesmos estímulos, mas de formas diferentes e, consequentemente, nos dá resultados diferentes.
Então, para mim, gente, não existe segredo. Qual é o segredo para isso? O segredo para isso é você continuar olhando para a sua história. Por exemplo, hoje nos meus atendimentos, eu sou muito mais rápido para chegar na origem do problema dos pacientes. E por que eu falo isso? Porque antigamente eu demorava mais tempo. Rafael, tudo bem, mas hoje você tem mais tempo de contato com a ferramenta. Concordo, mas ao mesmo tempo eu tenho insights que antes eu não tinha. Eu percebo coisas que o paciente não fala e que antes eu não percebia. E hoje eu dou vazão a certas informações que antes eu não dava. E dar vazão a essas informações acelera a resposta e a profundidade, muitas vezes, com que eu chego nos conflitos que o paciente está se queixando em relação ao problema dele. E, gente, eu não fiz nenhuma técnica para melhorar a minha criatividade, a minha espontaneidade, a minha intuição. Na verdade, esse era um lado meu, extremamente forte, que eu negava exatamente porque eu ficava sempre naquela caixinha no meu modo proteção. Então, a partir do momento que eu fui olhando a minha história, entendendo os meus conflitos e fui ultrapassando, né, esses degraus, né? Eu falo sempre que a nossa identidade nada mais é do que subir um degrau, olhar para a história, subir outro degrau, olhar para a história e ressignificando isso. Eu fui me aproximando desse meu lado intuitivo, desse meu lado criativo, do qual eu sempre neguei e sempre falei assim, nossa, mas eu não sou nada criativo. E aí depois que eu olho, eu vejo quantas coisas eu já fiz, quantas estratégias eu adotei em certos desafios da minha vida e falo assim, cara, isso uma mente criativa é que está fazendo, né? A intuição ali nos meus atendimentos, você dá aula e dá exemplos que os alunos precisam ouvir, mas que você não faz ideia e que depois você vai ver, nossa, era isso exatamente que eu precisava falar. Tá? Você já assistiu alguma live que eu falei exatamente aquilo que você estava vivendo? Então, é isso. Eu não sei por que eu falo certas coisas em certos momentos, mas isso é esse lado aflorado. Porque ali eu tô no flow, ali eu tô simplesmente sendo quem eu sou, falando aquilo que eu acredito, expondo as minhas ideias, sem medo de ser julgado, sem medo do que vão pensar. Por quê? Porque, na verdade, é isso que eu me propus a fazer, igual aqui, né? Então, eu tô aqui, ó, no meio de um monte de gente aqui passando, já vi gente tirando foto aqui, nossa, quem que é esse maluco aí falando essas coisas? Mas, enfim, isso é deixar esse lado criativo e intuitivo aflorar, tá bom, gente? O próprio desafio de 30 dias, é preciso criatividade para gerar 30 temas, chegar a falar e expor as ideias aqui, e quanto mais a gente faz isso, mais a gente informa o nosso cérebro que é possível fazer isso, e quanto mais ele acredita que é possível, mais ele abre essas portas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, principalmente desse visual, gente, olha que lugar maravilhoso. Tá? Se você ainda não conheceu, conheça, e se você um dia acha, nossa, isso é muito para mim, coloque no seu quadro de sonhos, que eu tenho certeza que um dia você vai estar aqui vendo, né, de perto essa torre maravilhosa. Tá bom, gente? Um beijo para todo mundo, espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Eu tô adorando fazer esses vídeos para vocês, principalmente nesses lugares aqui, tá? E mais uma vez, compartilha esse vídeo com aquela pessoa, né? Compartilha com 3 pessoas, gente, 3 pessoas da sua vida que você acredita que possa se beneficiar com essas informações. Compartilhe o canal do YouTube, se inscreva no canal, coloque aqui o seu comentário, a sua dúvida, tá? E conheça o Universo do Corpo. Clica aqui, conheça o Universo do Corpo, meu curso, onde ali eu pus o máximo da minha autoexpressão e da minha criatividade para levar esse conteúdo para vocês. Gente, amanhã a gente se vê num próximo vídeo.